Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para vocês. E vamos com as primeiras desta segunda-feira para você aqui no canal RK Bahia. Muitas informações, os destaques do Bahia para você. Antes eu peço a você, meu amigo, se inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo e ative as notificações. Olha só, hein? Voo cancelado atrasa retorno do Bahia e muda planos para a semana. Vamos conferir a programação do Bahia. Tricolor tinha treino marcado para hoje, mas volta a trabalhar apenas na quarta-feira. Oh, que maravilha, hein? Que maravilha, o time tá tão bom que não precisa nem treinar, né? Só volta a treinar na quarta-feira. Olha só, o planejamento do Bahia era voltar do Rio de Janeiro, onde o time perdeu por 3-0 para o Botafogo na noite de domingo, e treinar na cidade tricolor durante a manhã desta segunda-feira. Mas um atraso no voo e o fechamento do aeroporto Santos Dumont obrigou o clube a mudar a programação da semana. A representação do elenco agora está marcada para quarta-feira. Por que quarta-feira, né? De acordo com a assessoria do Bahia, a delegação passou a noite de domingo no Rio de Janeiro e retorna para Salvador nesta segunda-feira. Pô, se volta segunda, né? Já descansaram bastante, por que não volta na terça, né? Os jogadores vão ganhar folga na terça e volta a trabalhar na quarta. A partida contra o Vasco está marcada para as 18h30 de domingo na Arena Fonte Nova. Que loucura, né? Só quarta-feira, então. O encontro é válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Renato Paiva não vai contar com Iago Felipe nessa partida, porque o meio-campista recebeu o terceiro cartão amarelo nessa partida aí contra o Botafogo. Tricolor segue na 16ª posição, com os mesmos 21 pontos do Santos, equipe que abre a zona de rebaixamento da competição nacional. Um perde o Santos, o outro perde o Bahia e fica essa briga aí, né? Ninguém se distancia um do outro. Então, os dois coladinhos, Santos e Bahia. Que loucura. Confira a programação do Bahia para a semana. Hoje, então, retorno para Salvador. Amanhã, folga. Quarta-feira, treino no CT Evaristo de Macedo. Quinta, sexta e sábado também treino no CT Evaristo de Macedo. E no domingo tem a partida Bahia e Vasco, partida importantíssima, partida de 6 pontos, porque o Vasco está na zona de rebaixamento e o Bahia está pertinho, aí é o porteiro da zona. O jogo na Fonte Nova às 18h30. Bahia que conheceu a 10ª derrota no Brasileirão, 3-0 Botafogo. Tricolor fez um jogo propositivo no Newton Santos diante do líder, mas cometeu falhas defensivas que eu não sei como, mas o Renato Paiva não consegue solucionar essas falhas defensivas recorrentes, né? E que foram cruciais para a partida. Em entrevista, o técnico Renato Paiva chamou o resultado de ingrato e lamentou as chances desperdiçadas. Futebol é assim, né? Muitas vezes o time joga melhor e perde. Assim tem sido os jogos do Bahia. Foi contra o Grêmio, foi contra o Inter, o Grêmio na decisão da Copa do Brasil, está sendo contra o Botafogo, e assim vai. Agora, futebol é simples. Eficiência. Eficiência é o que marca o resultado. Pode o Bahia ter 70% de domínio, de posse de bola, mas se não tem eficiência, e a que isso eu me refiro? A falta de centroavante. O Botafogo tem dois, por exemplo. Tem o Tiquinho Soares, quando esse não joga, tem o Diego Costa. E assim, todos os times importantes do futebol brasileiro têm centroavante, menos o Bahia. Menos o Bahia. Cito. Olha só, o Santos, que está na zona de rebaixamento, tem Marcos Leonardo. Tá? O Inter, que também está caindo pelas tabelas, tem Éner Valencia. O Grêmio, que também ontem ganhou, mas tem caído na tabela, tem Luizito Soares. Flamengo nem falo, tem Gabigol, e Atlético Mineiro tem Hulk, tem Paulinho, enfim, todos os clubes que lutam por alguma coisa nesse futebol brasileiro têm centroavante, menos o Bahia. É impressionante. Até o Cuiabá tem o Daverson, que é muito melhor do que qualquer centroavante do Bahia.
Dito isso, vamos com mais informações. Olha só, o Renato Paiva disse o seguinte: ó, até um jogo ingrato, uma boa exibição da minha equipe, vou repetir, uma boa exibição da minha equipe. Perde de 3-0 com 17 finalizações contra 8 do adversário, não tem outra forma de definir. Vitória da eficácia. Fomos propositivos, fomos pressionantes, passamos muito tempo no campo defensivo do Botafogo. Isso é culpa também do Cadu Santoro, que não trouxe centroavante. Achou que não era importante centroavante. Está aí a prova. Vai perdendo pontos em cima de pontos porque não tem centroavante. Não tem centroavante. Vai apostar até quando no Mingote e no Everaldo? Não dá para entender essa inércia da gestão do Bahia. Tá? Te digo mais. Se o Bahia tivesse um centroavante matador, não vou dizer que ele vai fazer gols em todos os jogos. Não. Mas fazendo um gol a cada 2 jogos já está de bom tamanho. E se tivesse um centroavante matador, o Bahia estaria pelo menos na Sul-Americana. Pelo menos na Sul-Americana. E aí, todo mundo culpa o Renato Paiva, que também tem culpa, não vou tirar a culpa do Renato Paiva, mas a grande culpada é a gestão do Bahia, que não trouxe um jogador que eu venho insistindo desde a abertura da janela de transferências. Prioridade total era a contratação de um centroavante. Porque não é o lateral direito que vai fazer gol, não é o lateral esquerdo que vai fazer gol, não é o volante que vai fazer gol. Quem faz gol é centroavante, pelo menos na maioria dos casos. Vale ressaltar que o Bahia teve uma chance clara, desperdiçada por Ademir, que é outro perdedor de gols nato, e outra boa oportunidade com Mingote. Mingote, aliás, teve mais de uma chance, né? Ambas no primeiro tempo. Na segunda etapa, o tricolor caiu de produção, apesar de ter criado alguns bons lances, como a finalização de fora da área de Léo Cittadini. Renato Paiva acertou o número de finalizações do Bahia no jogo válido pela 21ª rodada, mas o Botafogo teve 10 tentativas no total, dessas 3 terminaram nas redes de Marcos Felipe. Por quê? Porque o Botafogo tem centroavante. De acordo com o treinador tricolor, os gols saíram após erros do tricolor de aço. E lutando palmo a palmo contra as equipes na parte de baixo da tabela para se manter fora da zona de rebaixamento, o Bahia iniciará nesta semana uma sequência decisiva para a manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Renato Paiva enfrentará na sequência as equipes do Vasco, Coritiba e Santos. Vasco está na zona de rebaixamento, Coritiba está na zona da degola e o Santos também está no Z4. Os adversários diretos na briga contra o Z4. Com 21 pontos, o Esquadrão é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe tricolor tem a mesma pontuação do Santos, mas está à frente no critério de desempate relativo ao saldo de gols, -6 contra -13. A seguir estão abaixo o Vasco com 16 e o Coritiba com 14. São confrontos diretos. Temos que manter este volume de jogo que temos nos últimos 5 jogos, temos que fazer gols. Sei que o torcedor está zangado, mas sei que irão olhar como uma final. Peço que a Fonte Nova esteja lotada, disse Paiva. Ou seja, mais uma vez a torcida vai ter que fazer a sua parte, o que tem feito durante toda a competição e não tem adiantado muito, porque o Bahia não tem poder ofensivo e falha demais defensivamente. São duas situações que o Paiva tem que corrigir essa semana. Tempo curto? Quarta-feira começa. Por que não começa amanhã? É brincadeira. O primeiro dos 3 duelos será contra o Vasco no próximo domingo, às 18h30 na Arena Fonte Nova, enquanto o Bahia vem de uma derrota para o líder Botafogo por 3-0, a equipe Cruz Maltina perdeu para o vice-líder Palmeiras por 1-0. Tem as informações do Bahia aqui no canal RK Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.